Olá, meus amigos! Quase caçados até a extinção em algumas regiões no século passado, os javalis voltaram com força total por toda a Europa. Esta espécie é ecologicamente especial devido à sua superadaptabilidade e reprodução extremamente rápida. O que os europeus têm feito para combater este animal problemático? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Os javalis são originários do Sudeste Asiático e começaram a se espalhar pela Europa há cerca de 5 milhões de anos. Este animal já foi uma fonte comum de alimento para muitas civilizações antigas. A caça ao javali selvagem também era considerada um símbolo de força e bravura de um guerreiro. Os javalis vivem em bandos, e cada bando pode ter dezenas de indivíduos. Esse comportamento os ajuda a se protegerem e a encontrar comida de forma mais eficiente. Com uma rápida taxa de reprodução, cerca de 5 a 10 filhotes por ninhada, e alta adaptabilidade, suas populações estão se expandindo em muitos países europeus. O número de javalis na Rússia foi registrado em 398.530 indivíduos, e a maioria deles se concentra na parte europeia do país. Na França, o número de javalis selvagens ultrapassou a marca de 1 milhão de indivíduos. Segundo pesquisadores, essa população aumentou cerca de 88% em apenas 10 anos. Há muitas razões para o rápido aumento dos javalis na Europa. Em primeiro lugar, o processo de reflorestamento após um período de exploração intensiva criou inadvertidamente mais habitats para os javalis selvagens. Além disso, o número de predadores naturais, como lobos cinzentos, diminuiu significativamente devido à caça e à perda de habitat, deixando os javalis sem controle natural. Adicionalmente, os invernos na Europa estão se tornando mais quentes, reduzindo a taxa de mortalidade de filhotes no frio e prolongando o período de busca por alimentos. Anteriormente, os javalis viviam principalmente em florestas densas, mas atualmente eles se adaptaram à maioria dos tipos de terreno, desde áreas costeiras, planícies, até áreas montanhosas de até 3.500 metros de altitude. Notavelmente, eles estão cada vez mais aparecendo em áreas habitadas por humanos, até mesmo se aventurando em centros de grandes cidades como Berlim, Madrid e Varsóvia. O crescimento da população de javalis selvagens causa muitos problemas para a vida humana. Eles contribuem para a disseminação do vírus da peste suína africana, uma doença perigosa que pode devastar a indústria suinícola. Embora muitos países tenham se esforçado para controlar a densidade de javalis para abaixo do limite recomendado de 0,25 animais por 1.000 hectares, isso ainda não é suficiente para impedir a propagação do vírus. Além das doenças, os javalis também causam danos diretos à produção agrícola. Durante a época de colheita de grãos, eles frequentemente vão aos campos durante o dia para se alimentar, destruindo grandes áreas de plantações. Na Itália, os danos causados por esses animais são estimados em até 22 milhões de dólares por ano no setor agrícola.
Na França, os danos agrícolas causados por javalis foram ainda maiores, chegando a 100 milhões de euros em 2023. Não apenas isso, mas a cada ano ocorrem entre 20 mil e 30 mil acidentes de trânsito envolvendo javalis, especialmente em áreas suburbanas ou na interface entre florestas e estradas. Em áreas suburbanas, os javalis frequentemente invadem jardins, danificando cercas e revirando o solo. Legalmente, os javalis não pertencem a ninguém, o que torna difícil para os agricultores receberem indenizações. Muitos agricultores tentam construir cercas para impedir o acesso dos javalis. No entanto, isso não ajuda muito, pois javalis grandes e fortes, pesando mais de 100 quilos, podem derrubar cercas e portas a qualquer momento. Em algumas áreas com diques, os javalis escavavam perto da base dos diques, enfraquecendo a estrutura da obra ao longo do tempo e ameaçando a segurança do sistema de irrigação. Percebendo o impacto negativo dos javalis na comunidade, em muitos países europeus, os governos incentivam a caça de javalis para controlar suas populações. Esta é uma prática legal e em conformidade com as normas. Na França e na Alemanha, as pessoas podem caçar javalis de 10 meses a todo o ano, dependendo da região. Na Rússia, a temporada de caça geralmente começa em 1º de junho e termina em 28 de fevereiro do ano seguinte. No entanto, os caçadores devem ter uma licença válida e cumprir as regulamentações específicas de cada área. Antes de iniciar a caçada, os caçadores precisam fazer uma pesquisa na área para saber onde os javalis costumam se alimentar, beber água e descansar na floresta. Áreas densas e isoladas geralmente são os esconderijos dos bandos. Os caçadores seguem vestígios como terra revirada ou fezes frescas para localizar os animais. Os javalis não são fáceis de abordar. São animais extremamente cautelosos, com audição e olfato muito apurados. Um simples galho quebrando pode fazê-los fugir. Os caçadores precisam se mover silenciosamente e contra o vento para evitar serem detectados. Ao se aproximar da área de abrigo do bando de javalis, os caçadores geralmente escolhem posições escondidas à distância ou em locais elevados. Eles também costumam se esconder em arbustos densos para facilitar o tiro sem assustar os javalis. Um método comum de caça ao javali é a caça de batida. Este método exige que várias pessoas trabalhem juntas. Um grupo faz barulho para afastar os javalis de seus esconderijos, enquanto o outro grupo espera em posições de tiro predeterminadas. Às vezes, cães de caça são usados para rastrear e encurralar os javalis. Ao mirar, caçadores experientes nunca apontam para o peito de grandes javalis machos, pois o peito é protegido por uma espessa camada de cartilagem e gordura. Para aumentar a chance de derrubá-los, eles geralmente miram em pontos fracos como a cabeça, o pescoço ou a região do coração-pulmão abaixo da omoplata. Vamos ver como os caçadores abatem javalis selvagens.
Além da caça, a armadilhagem também é uma forma de controlar a população de javalis. Na França, as pessoas até organizam cursos para ensinar como montar armadilhas para javalis. O preço de um curso como esse é de cerca de R$ 80. Certos tipos de armadilhas, como as gaiolas Pig Brig, são permitidos. Esse tipo de armadilha, originária dos Etrasese, tem uma estrutura semelhante a uma tenda de lona e é muito leve. As paredes da armadilha têm pelo menos 1,5 metro de altura para que os javalis não consigam pular. O tipo de isca mais comumente usado nas armadilhas é o milho. Uma única armadilha como essa pode capturar até 60 animais de uma só vez. Quando fêmeas reprodutoras são capturadas, a eficácia em desacelerar a taxa de crescimento da população é maior. Estas são as formas como os europeus armam armadilhas para javalis selvagens. No entanto, nem todos os tipos de armadilhas são aceitos. Na Rússia e em muitos outros países europeus, armadilhas de laço ou armadilhas que podem causar a morte são proibidas. Essas formas não são apenas consideradas ilegais, mas também são condenadas pela comunidade por causarem dor e falta de controle sobre os animais selvagens. Após abater um javali, os caçadores devem agir rapidamente. Na Alemanha, o governo exige que os caçadores abatam e eviscerem ungulados como javalis selvagens, em cerca de 1h30 em estações quentes e em cerca de 2 horas em estações frias. A carne de caça, especialmente a de javali, é muito apreciada pelos alemães. Na temporada de caça de 2022 a 2023, os alemães consumiram quase 25 mil toneladas de carne de caça, das quais mais de 11 mil toneladas vieram de javalis. O período de Natal é o pico de consumo. De acordo com uma pesquisa da Associação Alemã de Manejo da Vida Selvagem, 84% das pessoas acreditam que a carne de caça é uma opção natural e saudável. Na França, a carne de javali não é tão popular quanto na Alemanha. Embora quase 1 milhão de javalis sejam abatidos a cada ano, apenas cerca de 70 mil são processados em matadouros. A maior parte da carne é distribuída para familiares e vizinhos, em vez de ser vendida no mercado. Isso se deve, em parte, à legislação francesa bastante rigorosa, mas mais importante, ao gosto dos consumidores. Muitos acham a carne muito dura ou não agradável ao paladar. Apesar das diferenças culturais no consumo, a escala da caça ao javali nos países europeus ainda é muito grande. Na temporada de caça de 2022 a 2023, caçadores na França abateram quase 800 mil javalis. Na Itália, o número anual é de cerca de 295 mil. Essas campanhas não apenas ajudam a controlar o número da população, mas também previnem danos agrícolas causados pela destruição das plantações. E é assim que os europeus lidam com os javalis selvagens. O que você gostaria de aprender em seguida? Deixe um comentário com suas sugestões. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, deixe um like, compartilhe e não se esqueça de ativar as notificações para não perder o conteúdo mais recente do canal.
Olá, meus amigos! Desde os tempos mais antigos, a caça tem sido uma parte inseparável da vida humana. No vídeo de hoje, vamos ver como os caçadores caçam coiotes, babuínos, perus selvagens e veados de cauda branca. Os coiotes estão atualmente distribuídos por todo o território dos Estados Unidos, aparecendo em 49 dos 50 estados, com exceção do Havaí. Essa espécie se adaptou a todos os tipos de ambientes, de florestas de coníferas, florestas decíduas, pradarias, desertos, até áreas urbanas e suburbanas. O número de coiotes no Zetnaera é de 4,7 milhões de indivíduos, sendo que a maior concentração está no Texas, com 859.510 indivíduos. Os coiotes pesam de 9 a 23 quilos e podem correr a uma velocidade de até 64 km por hora. Como onívoros, eles consomem desde frutas, vegetais até carne, e até mesmo carniça. Por essa razão, os coiotes frequentemente danificam plantações e atacam o gado em busca de alimento. Portanto, a caça a eles é legal nos reservatórios para manter o equilíbrio ecológico. No entanto, os caçadores devem seguir regulamentos específicos sobre a temporada de caça e licenças de acordo com cada estado. Embora raramente sejam caçados pela carne, a pele dos coiotes tem alto valor na indústria de peles e artesanato. O início da manhã e o final da tarde, no final do outono e inverno, são considerados os momentos ideais para caçar coiotes. A razão é que, quando a temperatura cai, eles tendem a ser mais ativos durante o dia para forragear e se manter aquecidos. Além disso, durante esse período, os coiotes são mais fáceis de detectar, porque sua camuflagem natural de plantas não é tão densa quanto no verão. Lugares como campos abertos, bordas de matagais, áreas florestais perto de rios e riachos, pântanos ou áreas agrícolas próximas a fazendas, onde há muito gado e plantações, são locais onde os coiotes aparecem frequentemente. Ao caçar, os caçadores geralmente escolhem um local de emboscada elevado para ter uma melhor visão e evitar que sua posição seja revelada. Os tipos de armas de fogo comumente usados na caça de coiotes são os calibres .223 Remington, .22-250 ou .243 Winchester. Para atrair coiotes, dispositivos eletrônicos de chamada ou chamadas bucais são frequentemente usados para imitar o som de presas feridas ou o uivo de outros coiotes. Caçadores experientes fazem chamadas intermitentes para evitar que os coiotes desconfiem e se afastem da área. Uma vez em posição, os caçadores precisam esperar pacientemente e manter silêncio absoluto. Quando a presa está ao alcance, o caçador a abate rapidamente com um tiro preciso, garantindo uma morte rápida e humana, ao mesmo tempo em que preserva o valor da pele. Vamos ver como os caçadores caçam coiotes. Além do uso de armas de fogo, outro método amplamente utilizado é a armadilha de cova. Essa técnica é altamente eficaz e causa menos danos aos coiotes. Primeiro, o caçador cava uma cova de cerca de 30 a 33 centímetros de profundidade e coloca a armadilha no centro.
Em seguida, ele espalha uma fina camada de terra sobre a armadilha para camuflagem. A isca pode ser carne fresca ou uma mistura de carne de rato e doninha. Muitos também usam urina de coiote ou doninha para criar um rastro de cheiro, atraindo o alvo para mais perto da armadilha. Quando todos os elementos estão cuidadosamente preparados, o caçador só precisa esperar a presa cair na armadilha. Em seguida, vamos para a África para ver como os caçadores aqui caçam babuínos. Este é um primata com um focinho semelhante ao de um cão, possuindo mandíbulas fortes e caninos afiados. Os babuínos são onívoros e podem comer de tudo, desde frutas, sementes, insetos, até pequenos animais como damãos e antílopes. Devido a esse hábito alimentar, eles frequentemente invadem áreas habitadas por humanos para roubar comida, ferir muitos animais e destruir infraestruturas. Alguns babuínos agressivos chegam a atacar pessoas. Por isso, já foram considerados pragas e caçados sem controle. No entanto, hoje em dia, a caça de babuínos é realizada apenas com o objetivo de gerenciar a população e manter o equilíbrio ecológico. Caçadores licenciados podem caçar babuínos legalmente em vários países africanos, como África do Sul, Namíbia, Camarões, etc. Caçar babuínos nunca foi fácil. Os caçadores geralmente armam armadilhas ou iscam com frutas ou carcaças de animais para atrair babuínos. No entanto, a taxa de sucesso é de apenas cerca de 30% devido à natureza cautelosa desses primatas. Um babuíno em um grupo pode detectar o perigo e alertar em menos de meio segundo para que todo o grupo recue imediatamente. Não apenas isso, com audição e visão aguçadas, os babuínos podem detectar a posição de emboscada dos caçadores. Portanto, os caçadores devem agir de forma extremamente rápida e discreta. Eles geralmente têm apenas alguns minutos para observar, mirar e tomar uma decisão. O tipo de arma de fogo preferido por muitos caçadores é o rifle. O alvo geralmente é a cavidade torácica, onde estão o coração e os pulmões, localizada logo atrás das patas dianteiras do babuíno. Para garantir a segurança, a distância ideal para caçar babuínos é de 30 a 45 metros. Além das armas de fogo, o arco e flecha também é uma opção usada por muitos caçadores. Caçadores estrangeiros geralmente usam arcos compostos modernos, enquanto as tribos indígenas ainda são leais aos arcos de madeira tradicionais. Cada método tem suas próprias vantagens, mas o ponto em comum é que ambos exigem alta precisão e paciência absoluta. Vamos ver como os caçadores abatem babuínos. A seguir, vamos explorar a jornada de caça ao peru selvagem na América do Norte. Atualmente, existem cerca de 7 milhões de perus selvagens vivendo aqui. Eles têm uma aparência impressionante com plumagem preta, com listras brancas nas asas e cabeça que varia do cinza azulado ao vermelho. Embora bonitos, em ambientes urbanos e suburbanos, os perus selvagens causam muitos aborrecimentos. Eles sujam pertences, calçadas e jardins com fezes, e podem até causar perigo ao trânsito. Os machos são notoriamente agressivos, especialmente na época de reprodução. Eles podem investir contra carros e janelas, pensando que seus reflexos são outros machos os desafiando. Portanto, a caça ao peru não é apenas por lazer, mas também ajuda a controlar seu comportamento destrutivo.
Os perus selvagens têm duas principais temporadas de caça: primavera e outono. Os perus vivem em diversos tipos de terreno, desde campos abertos, florestas densas de madeira dura, até áreas de riachos. Para rastrear perus, os caçadores devem observar cuidadosamente as pegadas, arranhões e ouvir seus chamados característicos. O período das 10 horas às 14 horas é frequentemente considerado o horário nobre para a caça, pois os perus estão mais ativos e menos cautelosos do que no início da manhã. Os caçadores geralmente usam box calls ou slate para imitar os sons da presa, atraindo perus selvagens para perto. Alguns também optam por sentar em árvores para se camuflar e ter uma melhor visibilidade. Dependendo das regulamentações de cada estado, os caçadores podem usar armas de fogo ou arcos. Ao mirar, muitos caçadores inexperientes costumam mirar diretamente na cabeça. Na verdade, essa é a parte mais móvel do corpo do peru selvagem, o que torna fácil errar o tiro. A maneira correta é mirar no pescoço ou nas pernas. É assim que os caçadores profissionais abatem perus selvagens. Após caçar um peru selvagem, o caçador pode limpá-lo e comer sua carne. A seguir, nossa jornada de caça nos levará a um animal familiar em muitas florestas norte-americanas, o veado de cauda branca. Somente no Ciezin-Treua, o número de veados de cauda branca chega a 36 milhões de indivíduos. As pessoas caçam veados de cauda branca por várias razões. Eles há muito tempo são caçados para fins puramente esportivos e recreativos e para a carne. Em muitos lugares, a população de veados é tão grande que eles se tornam uma ameaça às plantações e ecossistemas. Então a caça também é uma forma eficaz de controlar a população. É claro que os caçadores precisam ter uma licença de caça e só podem caçar um número limitado durante a temporada. A melhor época para caçar veados é no inverno. Quando as árvores perdem as folhas, a visibilidade melhora, o que ajuda os caçadores a observar facilmente o terreno e identificar rastros de veados. Ao procurar sinais de veados de cauda branca, os caçadores geralmente prestam atenção às trilhas que os veados usam com frequência, ou a áreas com carvalhos que produzem muitas bolotas, milho, feijão, fontes de alimento atraentes para os veados. Além disso, arbustos densos são locais onde os veados descansam, especialmente pela manhã. Na floresta, muitos caçadores optam por sentar em árvores para observar de cima. Outros, mais aventureiros, se movem lentamente pela floresta, seguindo cada rastro do veado de cauda branca. O que os caçadores sempre devem lembrar é o vento. O vento pode levar o cheiro humano ao nariz do veado, fazendo com que ele detecte o perigo e fuja imediatamente. Esta é a maneira de caçar veados de cauda branca. Nice shot, buddy.
O vídeo de hoje termina aqui. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um like, comentar, compartilhar e ativar o sino de notificação para não perder os conteúdos mais recentes do canal. Olá, meus amigos! Ao pôr do sol nos campos do sul dos Estados Unidos, as sombras dos javalis começam a aparecer. Não se deixe enganar pela aparência desajeitada e tola deles. Na verdade, os javalis são extremamente inteligentes, vigilantes e também muito rápidos. Capturar esses animais é um desafio para qualquer caçador. Então, como os americanos conseguem montar armadilhas para javalis com sucesso? Vamos descobrir neste vídeo. Javalis não são nativos das Américas. Eles foram trazidos para este continente da Europa, durante as expedições do século XV. Ao longo dos séculos, alguns escaparam para a natureza e gradualmente se adaptaram, desenvolvendo-se em uma espécie selvagem com rápida capacidade de reprodução e grande vitalidade. Até 2023, a população de javalis aumentou alarmantemente para mais de 8,3 milhões de indivíduos, espalhando-se por 39 estados em todo o país. Esse rápido crescimento os transformou em uma das 100 espécies invasoras mais prejudiciais nos Estados Unidos. O impacto destrutivo dos javalis é extremamente grave. Eles transmitem doenças para porcos domésticos, reviram plantações em busca de comida, destroem campos esportivos e, às vezes, até atacam pessoas. De acordo com estatísticas, os danos econômicos causados pelos javalis chegam a aproximadamente 2,5 bilhões de dólares por ano. Devido a essa ameaça, é permitido aos cidadãos armar armadilhas para javalis livremente na maioria dos estados dos EUA. Esta é uma medida necessária para controlar a população e proteger a agricultura, bem como os ecossistemas nativos. Antes de montar a armadilha, o primeiro passo é pesquisar e escolher um local adequado. Os javalis geralmente são mais ativos em áreas baixas, como leitos de rios, riachos secos, zonas úmidas e bordas de florestas. Ao pesquisar o local, você deve prestar atenção aos 3 sinais mais comuns de atividade de javalis. Primeiro, pequenas trilhas através da vegetação. Em segundo lugar, como essa espécie geralmente pesa centenas de quilogramas e gosta de se molhar, procure por pegadas grandes e úmidas impressas na lama. O terceiro sinal são as escavações profundas e contínuas no solo, pois os javalis têm o hábito de usar o focinho para cavar em busca de alimento. O armadilheiro também precisa considerar a acessibilidade por veículo para facilitar o transporte da armadilha, da isca e dos porcos capturados. O local ideal geralmente é em áreas com sombra e não muito longe de uma fonte de água. Depois de identificar o local, o próximo passo é pré-iscar a área selecionada. Este processo ajuda a atrair os javalis para a área e a criar um hábito de retorno frequente. Javalis são onívoros, então podemos usar vários tipos de isca. As iscas mais eficazes incluem milho seco ou fermentado, restos de vegetais e substâncias doces como melaço. Essas são coisas que têm um cheiro atraente e são fáceis de encontrar em ambientes agrícolas.
Depois de espalhar a isca na área selecionada, o próximo passo é monitorar a atividade dos javalis durante a fase de habituação à fonte de alimento. A parte mais difícil desta fase é que os humanos devem aparecer o mínimo possível, mas a fonte de isca não deve acabar. A razão é que os javalis são muito cautelosos e irão embora se detectarem a presença humana frequentemente. Mas se a isca acabar, eles também irão embora para procurar outras fontes de alimento. Para resolver este problema, as pessoas geralmente usam câmeras de monitoramento. As câmeras são geralmente instaladas diretamente na área de isca, garantindo um ângulo de visão amplo para registrar toda a atividade do grupo de javalis, e depois enviam as imagens diretamente para smartphones. O armadilheiro pode verificar o status da isca remotamente e reabastecer rapidamente quando necessário, sem ser detectado pelo grupo de porcos. A fase de pré-isca geralmente dura cerca de 1 a 2 semanas, dependendo do nível de atividade dos javalis na área e da sua hesitação em relação à armadilha. Este é o tempo necessário para que os javalis formem o hábito de visitar a área de isca regularmente e se tornem mais confiantes e menos cautelosos. Quando a câmera confirma que o grupo de javalis se habituou a comer a isca regularmente na área selecionada, o processo de montagem da armadilha pode começar oficialmente. A armadilha deve ser colocada exatamente onde a isca foi espalhada anteriormente, a fim de aproveitar a confiança que o grupo de porcos já formou com esta área. Dependendo do tamanho do grupo, o armadilheiro escolherá o tipo de armadilha adequado. Para grupos grandes, armadilhas de curral ou armadilhas de silo são geralmente usadas devido à sua grande capacidade. Para indivíduos isolados ou pequenos grupos, armadilhas de gaiola e armadilhas de caixa são opções eficazes. Seja qual for o tipo escolhido, a armadilha precisa ter paredes de pelo menos 1,5 metros de altura para evitar que os porcos saltem. Em terrenos privados, a montagem de armadilhas não requer permissão do governo. No entanto, o armadilheiro ainda precisa solicitar permissão ao proprietário do terreno. Na fase inicial, a porta da armadilha é mantida aberta. O objetivo é permitir que os porcos entrem e saiam livremente e se familiarizem com a estrutura interna. A isca continua a ser espalhada ao longo de um caminho que leva para dentro da armadilha. O observador monitorará através da câmera, garantindo que o grupo de porcos coma confortavelmente por pelo menos 3 noites consecutivas. Este é um sinal de que até os javalis mais tímidos já se familiarizaram com a armadilha. Quando as condições são adequadas, o mecanismo de disparo da armadilha é instalado. A isca é geralmente espalhada por dentro, estendendo-se até o ponto de disparo, ajudando a manter o grupo de porcos por mais tempo na armadilha e aumentando a chance de capturar vários indivíduos ao mesmo tempo. So yesterday you put out how many pounds of corn? 150 pounds. 150 pounds yesterday. It's gone today. O momento em que a porta da armadilha se fecha marca o fim para o grupo de javalis. Muitos javalis em pânico se chocam contra as paredes da armadilha tentando escapar. Mas todos os seus esforços são em vão, pois as paredes da armadilha foram fixadas firmemente, perfuradas no solo para suportar grandes impactos. Com as novas tecnologias, armadilhas inteligentes com câmeras permitem que os usuários as ativem remotamente via telefone ou computador. Uma armadilha automática típica hoje pode conter até 50 javalis em uma única ativação, com um custo de investimento de cerca de $75 mil.
Vamos ver como os diferentes tipos de armadilhas para javalis funcionam. Coming in the back, he nudges it, boom! He's gone, wow! Depois de capturar o grupo de javalis, o próximo passo é descartá-los com segurança. O método mais comum para descartar javalis capturados é abatê-los no local. Existem duas áreas consideradas fatais. A região entre a testa, cerca de 5 a 7,5 centímetros acima da linha imaginária que conecta os dois olhos e mirando na coluna vertebral, ou atrás da orelha, apontando a arma na direção do olho oposto. Ao ter contato com javalis, vivos ou abatidos, o caçador deve usar luvas para evitar a transmissão de doenças. Essa espécie pode portar entre 30 e 34 tipos de patógenos e 37 tipos de parasitas perigosos, como leptospirose, brucelose, etc. Após abater o javali, algumas pessoas optam por processá-lo e comê-lo no local, mas a maioria dos javalis é vendida para restaurantes ou açougues. A fazenda Broken Arrow, no Texas, é uma das instalações típicas de processamento de carne de javali. Eles colaboram com armadilheiros, recebem os javalis e os encaminham para um matadouro licenciado para processamento. A carne é então embalada e distribuída. Todos os anos, esta instalação processa aproximadamente 1.500 a 1.700 javalis, principalmente indivíduos de tamanho médio, pesando entre 36 e 82 kg, já que os javalis machos adultos maiores tendem a ter um odor forte devido à influência hormonal. Na região das Great Smoky Mountains, as autoridades eliminaram mais de 15 mil porcos selvagens nos últimos anos por meio de armadilhas e caça com armas de fogo. A caça de javalis com armas de fogo também é muito popular no Zeuá. Os caçadores geralmente se aproximam de uma posição contra o vento para evitar serem detectados pelo olfato extremamente sensível dessa espécie. A maioria das caçadas ocorre à noite, um período em que os javalis estão mais ativos, mas menos vigilantes. Os tiros são geralmente feitos a longas distâncias, às vezes até 550 metros. O alvo principal são posições letais, como a cabeça ou o coração. Como os javalis podem correr a uma velocidade de até 40 km por hora, o equivalente a uma motocicleta, o atirador deve ter mira muito precisa para derrubá-lo com um único tiro, evitando que o animal seja ferido e escape. Vamos ver algumas cenas impressionantes de caça de javalis por caçadores americanos.
E é assim que os americanos lidam com os javalis. Você já montou uma armadilha para javalis? Compartilhe sua experiência nos comentários. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, deixe um like, compartilhe e não se esqueça de ativar o sininho para não perder os vídeos mais recentes do canal. Olá, meus amigos! No vídeo anterior, aprendemos sobre espécies invasoras como javalis e coelhos selvagens e seus impactos negativos no ecossistema. Então, o que os agricultores fizeram para impedi-los de se reproduzir e crescer? Vamos descobrir no vídeo de hoje. Na antiguidade, nas culturas europeias e da Ásia Ocidental, a caça ao javali era uma medida de coragem e força de um guerreiro. As pessoas costumavam usar lanças para apunhalá-los ou, como na antiga Pérsia, até mobilizaram elefantes para afugentá-los de seus habitats. Hoje, o objetivo se tornou mais prático: minimizar os danos que esta espécie causa às plantações e ao ecossistema. Em muitos países, especialmente nos Eserquoias, os caçadores são licenciados para matar javalis selvagens. O método mais comum de caça ao javali selvagem hoje é o uso de armas de fogo. O caçador geralmente atira de longe a uma distância que pode chegar a aproximadamente 548 metros. Eles visam pontos fracos como a cabeça ou o coração. Os javalis selvagens podem correr tão rápido quanto uma motocicleta, com velocidades de até 40 km por hora. Então, os caçadores precisam ter a capacidade de atirar com precisão para abater o animal imediatamente. A maioria das caçadas ocorre à noite, quando os javalis selvagens estão menos alertas. O caçador equipará miras térmicas e dispositivos de visão noturna para rastrear o alvo silenciosamente, sem perturbar o ambiente. Em alguns estados, como o Texas, também são organizados passeios de caça profissionais. Os participantes ficam em cabanas de caça especializadas, equipadas com suportes para armas, caixas de munição e uma visão ideal para observar a área de caça. Após cada viagem, os javalis selvagens são pesados, alguns chegando a quase 400 quilos, mais do que um boi adulto.
Outro método é a caça de helicóptero. O piloto controla o helicóptero voando baixo, enquanto os caçadores usam armas automáticas como AR-15 ou AK-47 para atirar de cima. Esta experiência proporciona uma sensação extremamente dramática, como jogar um jogo de FPS na vida real. No entanto, o custo de cada viagem pode chegar a $4.000 americanos, e o ruído do helicóptero também pode afetar outras espécies animais na área. Not that one. Alguns grupos de caçadores combinam com cães. Existem dois tipos principais. O primeiro tipo são os cães de Bahia. Eles são treinados para detectar, perseguir e encurralar javalis selvagens em uma posição, depois latir alto para informar a localização aos caçadores. As raças frequentemente escolhidas são American Leopard Hound, Rhodesian Ridgeback e Black-Mouthed Cur. O segundo tipo são os cães de agarre. Eles atacam diretamente mordendo a área da orelha ou do pescoço para subjugar o javali selvagem. Então, o caçador se aproxima e abate com uma faca. Este tipo requer a coordenação de vários cães, geralmente raças agressivas como American Bulldog, Pit Bull Terrier ou raças de Mastiff. This one was young Stormy, this was all her find. Found it up, pulled it up herself. Did he punch? Ao contrário da caça com armas de fogo, a armadilha é uma solução de longo prazo e menos ruidosa. A mais comum é a armadilha de curral. São estruturas de metal com portas de queda. There's a grove of them right there, Red. A isca, geralmente milho, é espalhada com vários dias de antecedência para que todo o bando de javalis selvagens se acostume a entrar no curral. Algumas armadilhas também são equipadas com câmeras para que os agricultores monitorem remotamente. Quando a maioria do bando entra, a porta fecha automaticamente por meio de um sensor ou controle remoto.
Um método mais antigo é a armadilha de laço, usando uma corda para apertar o pescoço ou a perna do javali selvagem. O caçador colocará a isca no meio da corda. Ao comer, o javali selvagem pisa na corda, que se aperta e o mantém no lugar até que o caçador chegue. Alguns caçadores também usam arcos e flechas. O tipo de arco comumente usado é o arco composto. Devido à espessa camada de gordura dos javalis, as flechas raramente causam ferimentos fatais imediatamente. Portanto, os arqueiros geralmente usam flechas com pontas luminosas para rastrear facilmente a direção do movimento e perseguir a presa após o disparo. Recentemente, no Texas, a tecnologia de drones também tem sido aplicada na caça de javalis para proteger os campos de milho de sua destruição. Esta é a perspectiva de um drone como este. Primeiro, o drone determina com precisão a localização dos javalis selvagens de cima e guia os caçadores. Alguns modelos de drones também podem voar perto do solo, criando um forte fluxo de ar das hélices para afugentar os javalis em uma direção predeterminada. Depois que o javali é abatido, o drone continua a rastrear e determinar a localização da carcaça para realizar a coleta. Outro método que está sendo pesquisado é o envenenamento. O USDA está testando o nitrito de sódio, um produto químico que pode matar os porcos em até 3 horas. Os alimentadores de isca são especialmente projetados para permitir o acesso apenas a porcos adultos, protegendo outras espécies no ambiente. Além dos javalis selvagens, os coelhos selvagens também são uma espécie invasora perigosa. No pico da década de 1940, a população de coelhos selvagens na Austrália atingiu o enorme número de 600 milhões de indivíduos, espalhando-se por 70% da área terrestre e devastando o ecossistema do país. Para enfrentar esse problema, a Austrália implementou uma série de medidas de controle. As medidas de controle biológico são as mais comuns. No início da década de 1950, os cientistas liberaram pela primeira vez o vírus mixoma, o agente causador da mixomatose, na população de coelhos. Em seguida, o vírus da doença hemorrágica do coelho, RHDV, foi introduzido, capaz de matar coelhos em apenas 48 horas após a infecção. Ambos os vírus mostraram inicialmente uma eficácia impressionante, eliminando de 90 a 99,8% da população de coelhos nas áreas infectadas. No entanto, com o tempo, a resistência dos coelhos aos vírus aumentou, diminuindo a eficácia. Diante desse desafio, os cientistas pesquisam continuamente novas cepas de vírus. Recentemente, a cepa do vírus K5, originária da Coreia do Sul, foi implementada, ajudando a reduzir em até 1/3 o número de coelhos em pontos de teste. Paralelamente ao controle biológico, medidas químicas, especialmente o envenenamento com iscas, foram implementadas. As iscas geralmente são aveia ou cenouras envenenadas com as substâncias 1080 ou pindone, e são geralmente colocadas no verão, quando os recursos alimentares são escassos. Essas iscas são frequentemente colocadas no final da tarde, no horário de maior atividade dos coelhos. Entre as medidas de controle populacional, a destruição das tocas de coelhos é considerada a mais eficaz.
As pessoas usam varas, pás ou máquinas para arar e nivelar as tocas de coelhos no verão, quando o solo está seco e propenso a desabar. Esse método não apenas destrói os abrigos, mas também interrompe a capacidade de reprodução dos coelhos em um ambiente hostil. Em uma temporada, mais de 28 mil tocas foram destruídas em todo o país. Após o envenenamento com iscas e a destruição das tocas, as tocas de coelhos são fumigadas com monóxido de carbono ou fosfina para matar os coelhos restantes. Além disso, durante a Grande Depressão, os australianos consideravam a caça de coelhos um passatempo. Essa atividade continua até hoje. Milhões de coelhos são mortos a cada ano para a indústria de conservas. Juntamente com isso, a caça de coelhos com cães de caça ou da maneira tradicional dos aborígenes nativos também contribui para reduzir a pressão dessa espécie. Oh, there he is! Oh! Um fator pouco mencionado ao falar sobre a praga de coelhos selvagens na Austrália é a indústria de coelhos selvagens, que surgiu pela primeira vez por volta do final do século XVIII, século XIX. A carne e a pele de coelho se tornaram valiosas mercadorias de exportação, e essa indústria gerou muitos produtos, como carne enlatada, corpos congelados e peles. No entanto, o paradoxo é que essa indústria tende a dificultar os esforços para controlar a população de coelhos, já que aqueles que vivem da caça de coelhos não desejam que eles desapareçam completamente. Do pico de 600 milhões de indivíduos, a população de coelhos selvagens diminuiu para cerca de 200 milhões atualmente. Embora esse número ainda seja alto, ele mostra parcialmente a eficácia dos esforços da Austrália ao longo de muitas décadas. E essa é a maneira como as pessoas eliminam animais invasores prejudiciais. Você conhece outros métodos de caça? Compartilhe comigo na seção de comentários. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, compartilhe e clique no botão de inscrição para não perder o conteúdo mais recente. Olá e vejo vocês nos próximos vídeos.